um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, essa semana nós estamos estudando a Parashá Vayishlach, e que significa "e enviou", e já falamos uma boa porção dessa explicação no culto de Shabbat. Você pode ver no nosso aplicativo, vai ser subido, bem como todas as aliotes da semana, que você vai poder acompanhar. Hoje eu quero trazer uma perspectiva um pouco mais dinâmica e aprofundando uma parte dessa Parashá, para que você possa compreender o nosso papel. Então nós vamos falar hoje na perspectiva do que ele enviou, o que é esse enviar, o que nós podemos entender nesse tempo. Pode colocar o primeiro slide, por gentileza? Então, esse enviar fala sobre um chamado para ser emissário. A palavra emissário, que também é traduzido no hebraico, se diz shaliach, também é traduzido para nós aqui como apóstolo, que é uma palavra grega. Olha só, uma coisa interessante para você saber. Shaliach é apóstolo, é o emissário. Emissário quer dizer shaliach em hebraico, apóstolo em grego e missionário em latim. Então, quando você fala missionário, você fala apóstolo, e você está falando a mesma coisa. Apóstolo e missionário é o mesmo sentido. Por mais que a igreja pense que missionário é uma coisa, e interessante, né? Eu vim de uma igreja batista e por muito tempo nós sustentávamos missionários fora, mas não reconhecia apóstolo, porque apóstolo só tinha os de Jesus, mas são sinônimos, é a mesma palavra. Então o shaliach é aquele que é enviado para alguma coisa. E nessa parashá você vai perceber que foram enviados pessoas até no encontro entre Jacó e Edom, seu irmão Esaú, e foi enviado então pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Um dos ensinamentos mais pungentes da Parashá Vayishlach reside no conceito de Shilhut, que significa enviar ou missão. Jacó enviou emissários a Esaú. Essa ideia de ser um emissário, em hebraico shaliach, é estendida a todos nós que servimos ao Eterno. Somos todos shelechim, plural de shaliach. Shelechim, representantes do Altíssimo neste mundo. Então, cada vez que alguém é enviado da parte do Eterno, ele é um apóstolo, ele é um missionário, e não apenas um posto ou uma hierarquia eclesiástica, como foi interpretado com o decorrer do tempo no meio das nossas igrejas. Pode mudar, por gentileza? No contexto dos ensinamentos de Yeshua, conforme registrado nas escrituras do Brit Hadashah, a ideia de ser um emissário adquire uma dimensão central. Yeshua enviou seus discípulos, instruindo-os a levar sua mensagem e sua Torá a todas as nações, começando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. A responsabilidade que temos como seguidores de Yeshua é imensa. Somos testemunhas da Torá e de Yeshua HaMashiach. Esse envio era uma ordem, uma representatividade de quem ele era. Temos estudado muito sobre isso, entender o que é o nome de Yeshua, ou o nome de Jesus, que a gente aprendeu, e o que nós estamos ensinando de fato. O que é o Evangelho, o que nós estamos vivendo. Esse enviar significa que nós estamos indo da parte de alguém e sendo um emissário nesse tempo que o Eterno tem para nós. Pode colocar o próximo aí. É crucial entender que nesse conceito
não há distinções hierárquicas que elevem alguns à posição de apóstolo. Se alguém puder trazer uma água, por gentileza, queridos. Já está cutucando aqui a garganta. É crucial entender que nesse conceito não há distinções hierárquicas que elevem alguns à posição de apóstolos privilegiados em detrimento de outros. Então, não há aqui uma hierarquia, queridos, nunca foi estipulado isso. Eu me lembro que quando eu comecei na visão celular e estudando muito sobre esse sentido, conversava com o meu apóstolo, tanto o Wagner quanto o Enéas, que era um apóstolo, meu pastor mais direto, e eu perguntava o que era o entendimento apostólico, porque eu vinha dentro de uma concepção eclesiástica, uma elevação de níveis, como que era pastor, e assim ia subindo até que chegava no nível apostólico. Aí depois disso já vinha um arcanjo, um semideus, e sempre aquela coisa assim de intocável. Mas essa expressão nunca houve na palavra. E eu fui conversar diretamente então com os meus apóstolos e perguntar o que eles interpretavam sobre isso. Porque havia uma expectativa dentro da própria visão celular que eu me tornasse um apóstolo. Então, nessa expectativa de me tornar alguma coisa, eu queria entender o que eu estava sendo ungido. Porque a igreja, por um longo período, apenas reconheceu pastores. Por um longo tempo, toda a igreja foi instituída em pastores. O interessante é que a palavra pastor, ela não tem, como nós aprendemos, ela não tem na Bíblia. O termo em hebraico nós vamos ver mais adiante aqui, está no slide. E tem uma outra concepção, mas não está falando daqueles que são levantados para cuidar de igreja. Esse estilo de eclesial ou eclesiástico que nós vivemos é um estilo americano. Os cultos eram pelo domingo da manhã, todo mundo saía da sua comunidade rural, ia para o culto às 9 da manhã, tinha a escola bíblica dominical, depois tinha um culto de encerramento, e estavam todos dispensados para isso. Um pastor que cuidava, e durante a semana ele cuidava da comunidade rural fazendo visitações. Só que ele atendia ali. Queridos, eu tive vários professores no seminário que eram americanos. E a gente tem uma cabeça que a gente não consegue entender. Estados Unidos é um país grande, mas não se compara com o Brasil. Porque o nosso Brasil é continental, é um país continental. E é muito intenso. Esse dia eu estava fazendo uma pesquisa aleatória, assim, só por curiosidade, para saber o que era. Eu estava vendo a questão da influência, né? Porque você é chamado quando você tem acima de 100 mil seguidores numa rede social, você é chamado de influenciador digital. Eu comecei a pensar, não, vamos pesquisar o que é, por que seja um influenciador. Qual é que é? E não estou falando aqui do influencer aí, da sociedade, não é esse tipo de coisa. Mas todos nós podemos influenciar alguém. E na dinâmica desse crescimento, eu comecei a pesquisar para ver quantas cidades existiam no Brasil, acima de 100 mil habitantes. E me assustei que são pouquíssimas. Aí eu disse assim, quando eu vi que no Brasil já eram poucas, você vai dizer, não, mas tem várias que são acima de 100 mil. Não, mas em relação, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. E só no Rio Grande do Sul, 497 cidades. Mas com uma proporção acima de 100 mil, isso reduz muito. Aí vamos pesquisar nos Estados Unidos. E me assustei que nos Estados Unidos a proporção é bem menor. Raríssimas cidades têm acima de 100 mil. Você vai encontrar muitas cidades abaixo de 5 mil nos Estados Unidos. Então, Giroá, em muitos lugares dos Estados Unidos, é cidade grande, meu irmão. 16 mil habitantes é cidade grande. E o meu pastor que dava aula, ele era muito engraçado, porque ele é muito querido também, o pastor Steve Windle, e ele falava todo aquele português atravessado, né? Ele dava aula para nós de discipulado, e daí, que era para ser o discipulado, né? E ele sempre falava discipulado. E não tinha como não cair, né? Com nós todos alunos de um seminário. E a cidade onde ele vivia, no Texas, tinha uma placa na entrada, tinha um portal e uma placa com o número de habitantes. Quando nascia alguém,
alguém ia lá e trocava um número. Era, na época que ele estava aqui, quando ele veio para cá, era 870 e poucos habitantes na cidade. 870 e poucos. E aí, quando ele veio para cá, tiraram a família dele, acho que eram 4, tiraram 4 números da placa da cidade. Então você começa a perceber como isso é sério. Como você começa a ver que aquilo que nós estamos influenciando, ou os lugares que nós estamos acessando, eles têm que compreender essa dinâmica de realidade numérica também. Então, quando nós pensamos que todos nós somos enviados a algum lugar, você faz parte dessa dinâmica de influenciar o reino, diga amém. Aonde você estiver, você tem uma representatividade. Então, não menospreze as coisas pequenas, ou os pequenos começos. Porque talvez você comece a olhar para a nossa realidade aqui e achar que ainda nós somos muito pequenos. Mas se Deus enviou para cá, é porque na matemática dele, o pouco é muito. E ele consegue transformar a nossa percepção, até mesmo numérica, pelo nível de influência que nós vamos levantar num determinado lugar. Comece influenciando sua casa. Porque o ensino de Torá não é o quanto de fora nós tocamos, é o quanto nós mudamos dentro. Quanto mais você for transformado de glória em glória, pessoal e na sua família, mais alcance você vai ter. Então, comece a compreender essa dimensão de alcance, essa dimensão do que o Eterno quer fazer. E não espere, porque dentro da visão até mesmo apostólica, nós somos ensinados que nós somos uma igreja, a igreja apostólica é uma igreja de multidões. Mas não confunda que multidões são estádios cheios. Multidões é o alcance que se estende geracionalmente e não o ambiente que se lota de pessoas. Porque essa igreja aqui já esteve cheia de pessoas. Já tivemos mais de 300 pessoas. 350 pessoas. Numa cidade de 16 mil habitantes e 10 aqui no urbano. Só que hoje nós não temos esse número, porque número nunca fala exatamente daquilo que o Eterno está movendo. Mas somos uma igreja geracional. E a amplitude daquilo que o Senhor nos entrega está passando de geração para geração. Diga amém. Porque os teus filhos estão carregando a mesma essência daquilo que você carrega. Isso não é para você se acomodar também não e achar que está tudo bem do jeito que está. Nós vamos crescer. E eu creio que esse crescimento em breve ele virá como algo explosivo, que muitas pessoas vão se assustar. Você vai ficar preocupado ainda daqui a uns tempos com o espaço de onde a gente vai botar mais cadeira aqui dentro. Creia nisso. Eu vejo isso acontecer. Porque para isso foi planejado. Deus não dá um projeto de um tamanho para ficar vazio. Ele projeta porque ele vê aonde você não está enxergando ainda. Mas vamos voltar aqui. Então, falando desse aspecto de hierarquia, você tem que entender que todos nós temos esse nível de influência para, no nosso local, onde nós estamos, ser um enviado, ser um emissário, ser alguém que tem uma missão. E qual a missão? A missão de ensinar a Torá segundo Yeshua. No segundo ficou difícil, mas era para ser segundo os ensinos de Yeshua, todos são iguais como Shelechim do Mashiach. As funções podem variar. Alguns podem ser mestres, que no hebraico é moré, outros líderes, que pode ser chamado Rosh, pastores, Roé, evangelistas, Mevaser, ou profetas, Navi. Mas aos olhos do Eterno somos todos irmãos, todos em missão, com a mesma dignidade e valor. Então eu lembro que naquelas conversas que eu estava mencionando para você com os meus apóstolos, eu disse para eles assim, eu não consigo ver uma hierarquia. Eu sei que existe hierarquia no reino de Deus, entre anjos, entre todas as coisas, mas eu não consigo ver quando o Eterno está falando
a respeito dos 5 ministérios, eu não consigo ver uma hierarquia. Eu consigo ver funções. E eu me lembro que eu falei com o apóstolo Enéas e disse assim para ele: sabe o que eu imagino quando vejo 5 ministérios? A mão do Eterno tocando sobre a terra. 5 dedos. E a mão dele tocando. Aonde cada dedo tem sua função. Mas todos eles são usados para fazer alguma coisa. Peguei. Você vai dizer, mas tu pode pegar com 2 dedos? Claro que pode. Mas agora tira esses 2 dedos e tenta pegar com esses 3. Já vai dificultar. Então não é um sentido de hierarquia, mas um sentido de unidade e propósito. Se o Eterno manifesta ministérios específicos, cada um deles tem uma função. E assim eu comecei a compreender, e que em vez de a mão estar nesse sentido, hierarquizado, aonde o apóstolo está acima de todos, você pode inverter na proporção que você quiser. O apóstolo é sempre o fundamento. Mas sempre que você inverte o sentido, ou ele fica abaixo ou ele fica acima. Agora, quando você estende uma mão, está todo mundo lado a lado, cumprindo a mesma missão. A missão de ser enviado só muda o ministério ao qual você foi chamado. Mas todos vocês, todos nós, somos enviados. Por isso que aquilo que é chamado da grande comissão ou o grande envio mostra que todos nós temos a função. Alguns serão chamados para ministérios específicos, mas todos nós fomos enviados pelo Eterno para ensinar a Torá dele segundo a visão do Mashiach. A verdadeira liderança se manifesta no serviço e na dedicação à verdade, não em títulos ou posições que separam e criam hierarquias artificiais. A profundidade da fé e a ação consequente. Os ensinamentos de Yeshua em Mateus, capítulo 10, que complementam o espírito de Vaishlach, enfatizam vários aspectos cruciais da vida do emissário. Primeiro, o alvo da missão. Yeshua direcionou seus discípulos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não exclui os gentios, que podem se unir ao povo de Israel através da fé em Yeshua e da obediência aos mandamentos da Torá, conforme a Mishnah e o Zohar expressam, sobre a inclusão de convertidos e a expansão da luz da Torá. Então, a primeira questão é o alvo da missão. Precisamos compreender que Yeshua veio nessa terra para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o ponto. E ele declarou isso várias vezes. E no seu ministério ele não tocou nenhum gentil. No aspecto de tocar, não que ele não tenha tocado, mas que ele não veio pregar para gentil algum. Ele curou os gentios, mas não ensinou. Porque não era o momento, a sua missão estava reservada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Trazer de volta para reunir o Kahal, a congregação, as ovelhas do bom pastor. Israel é o rebanho do Eterno. E ele foi disperso. Lembra daquele texto em Isaías? Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Está falando não apenas de uma ovelha dispersa, como um rebanho comum, mas estava falando do que aconteceu na história, quando os reinos foram divididos, quando Israel se desviou por vários motivos na história que é relatado no Taná. Então era necessário organizar a casa de Israel, para que então eles, como povo, fossem luz para as nações. Isso não muda. É muito importante nós olharmos esse sentido. Quem viu hoje a escola, a Casa do Caminho, que foi ministrado pelo Jeremias, foi tremendo. Ele explicando a representatividade de quem era Eliezer. Eu fiquei muito impactado com a fala dele e vibrando porque ele disse, e na hora, ele não falou, mas na hora que ele falou Eliezer, as caixinhas da mente se abrem, né? Aquela explosão de revelação de Torá. E daí eu lembrei, Abraão pergunta, por acaso o meu servo Eliezer será o herdeiro de tudo que eu tenho? Ele disse, não, ele não vai ser o herdeiro. Apesar de ser justo, ele não era filho. Eu vou gerar um filho para você.
E nessa geração do filho, a descendência, queridos, sempre vai ser para os filhos. Diga amém. Vai ser sempre para você, não vai ficar para servo. Deus não está... Agora, não confunda isso. A herança é do filho. Por isso que você se torna filho de Deus. E não apenas servo. Agora, todo filho é um servo. Mas nem todo servo é um filho. Você vê isso muito claro em Eliezer e Abraão. Excelente servo, de confiança. E agora o que acontece? Ele sai para preparar um encontro de quem? Do noivo e da noiva. A tipologia que nós podemos olhar, não sendo dessa paraxá, mas só para você entender o que é uma missão, que venha a conectar com isso. A nossa missão é preparar a noiva para encontrar o noivo. Não somos a noiva. Somos o amigo do noivo. Somos aqueles que auxiliam. Somos aqueles de confiança, servos do Senhor. Então, se você não tem disposição em servir, você não vai conseguir se tornar filho. Porque os filhos precisam aprender a servir. Todo filho precisa servir. E todo servo, para se tornar filho, também precisa servir. Porque quem não serve, de fato, não serve. Nós nos tornamos filhos pelo Mashiach, Yeshua. E não por uma eleição, ou não porque Israel caiu, não porque nós somos substitutos. Nós nos tornamos filhos porque nós começamos a seguir Yeshua. E por segui-lo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Então nós recebemos essa virtude de ser filhos de Deus. Mas a missão essencial era restaurar Israel, para que através de Israel você pudesse cumprir ou ser parte do cenário profético que está sendo cumprido. O que demorou para a igreja cristã, e ainda nem todos entenderam, mas está crescendo muitos que estão compreendendo, é achar que nós substituímos Israel. Não, nós complementamos, nós organizamos, nós abençoamos, nós edificamos, nós amamos, nós cremos, nós desenvolvemos a mesma doutrina para que possamos ser, nesse papel profético da vinda de Yeshua, os seus emissários. E qual é a nossa mensagem? O Mashiach veio. Yeshua é. Até lembrei da música agora. Raiz de Davi. A nossa fé. Isso são as boas novas. Ele quebrou o muro, a separação. Nos trouxe ao lar. Nos deu comunhão. Que música inspirada, né? Até parece que é Bíblia. Sim, é. É isso que nós precisamos compreender. Quem nós somos, aonde nós estamos andando e o que nós vamos fazer. Segundo aspecto, pode colocar. O anúncio do reino. A mensagem central é que o reino dos céus, Malhut Hashamayim, está próximo. Isso é um convite a Teshuvá, ao arrependimento genuíno e ao retorno à Torá. Um verdadeiro discípulo de Yeshua abandona o pecado, pois há contradição entre ser discípulo e viver em desobediência. Então, a mensagem é, olha, faça Teshuvá, porque o reino do Mashiach está próximo. Primeiro é chegar do reino. Agora faça Teshuvá. Retorne, porque o reino está próximo. E para participar do reino, se não houver Teshuvá, não vai ser possível. Teshuvá é retorno, meu irmão. É mais que arrependimento. Não é simplesmente se entristecer ou chorar por algo que você errou. E buscar um perdão que alivie sua alma para que você possa voltar lá
descarregado e carregar de novo. Techuvá é retornar para o princípio e não voltar para o erro. Eu sei que não nos ensinaram isso, mas toda vez que você volta para o mesmo erro, não há perdão novamente. Aquele que deliberadamente voltar para o pecado, escolhendo voltar para o mesmo pecado, não tem perdão. Mas isso aí não é, eu não estou inventando nada, está escrito na Bíblia, só que eu não lia. Mas há uma expectativa de terror, porque você está calcando os pés no sangue do Mashiach. É como se você estivesse usando o sangue de Yeshua de capacho e limpando a imundície dos seus pés. O que lembram os pés? O lugar onde você caminha. Então você caminha no meio da imundície e pega o sangue de Jesus para ser o capacho, para limpar teu pé toda vez, porque você continua fazendo a mesma coisa. Peraí, mas nunca ninguém falou isso aí? Pois é que a gente nunca leu a Bíblia direito, porque a graça, a preciosa graça que te inventaram e te apresentaram, me apresentaram e eu apresentei para vocês, é um engano. A graça não é uma licença para pecar. Quando graça se torna uma licença para pecar, o sangue de Yeshua ou de Jesus vira um capacho, aonde limpa a imundície dos seus pés, para que você possa entrar dentro da casa dele limpinho de novo, volta para fora, viu tua vida e te suja na imundícia de novo, e toda hora que você sentir um peso na tua alma, você vai dizer assim: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Sim, Ele conhece, e diz que é enganoso. Daí você está toda hora no tapetinho, sangue de Jesus. Agora eu posso entrar na casa, porque o seu perdão me lava. Só que a Bíblia não diz isso. Eu sei que dói. Eu sei que muitas pessoas ficam olhando dizendo assim: mas se é assim, então ninguém vai ficar nessa tua igreja. A igreja nunca foi minha, meu irmão. Bem-vindo à igreja de Yeshua HaMashiach. Ela é assim, sempre foi assim. Ao Carral, a congregação do Eterno. E Ele é zeloso pela sua palavra. Eu zelo pela minha palavra para fazer cumprir. Falando Ele, não tem como voltar atrás. Porque não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu, o Senhor, não mudo. Então nós temos a sentença. Então, abandonar o pecado e voltar, ir para o retorno ao que Deus quer. Esse é o segundo anúncio. Essa é a segunda função do emissário. E nas coisas mais pequenas. Isso aqui não é uma palavra de peso, isso aqui é uma palavra de libertação, diga amém. Porque peso, se ele diz assim, você está condenado e acabou para ti. Quem sou eu? Enquanto você está vivo aqui, há a possibilidade de fazer techuvá. Você pode sair daqui impactado com essa palavra de Senhor, me ensina a voltar. O terceiro aspecto de ser um shaliach, um emissário do Eterno, está na autoridade espiritual. Aos discípulos é concedida autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas você viu que tem uma hierarquia aqui? No ensino que nós temos, a didática é o contrário. Todo mundo quer começar por essa parte, com autoridade espiritual para expulsar demônios. Mas tem que ter, antes disso, alguns pontos. Inclusive techuvá. Esta é uma manifestação de poder de Yeshua atuando através dos seus emissários. Um testemunho do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, em ação. A fé é a chave para o exercício desses dons espirituais. Entretanto, não é a fé que os dons possam manifestar. A fé é crer na palavra do Eterno. E os dons são consequências disso. Tem tanta gente que não compreende. E eu sei que a gente já teve nessa crise, querendo entender por que os dons não se manifestam na igreja, o que está faltando, o que nós precisamos fazer. Será que temos que jejuar mais? Será que temos que fazer campanhas? Será que nós temos que, sei lá, orar mais? Não, queridos.
Os dons que o Eterno dá para nós, eles são presentes, mas eles buscam. Você entendendo, me vem agora o estudo de Torá. Dentro da árvore da vida, você vai saber exatamente onde manifesta cada dom. E eles têm um caminho, que é como se fosse um canal, que ele precisa estar limpo e desobstruído. Por que não manifesta? Porque eles estão prontos para serem entregues a você. No momento adequado, não para fazer uma campanha de cura. Não que não possa fazê-lo, não estou falando mal de ninguém. Só estou dizendo por que não flui. Porque apenas alguns se consagram e limpam esses canais. E depois nós todos ficamos correndo atrás dessa pessoa. E essa pessoa que também nem sabe o que fez, não sabe nem explicar como você faz. Só diz que é mistério e que é um dom específico que Deus deu. Mas não é. Se todos nós somos enviados, se todos nós somos emissários, todos temos acesso ao que o Eterno nos deu. Como que nós... Então me explica aí, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um seminário, vamos fazer um encontro. Um encontro limpando os canais para receber os dons. Tu acha que vai funcionar, meu irmão? Não tem um encontro que vai limpar teus canais. O que vai limpar teus canais é a tua techuvá, o teu dia a dia cumprindo o Torá e a tua persistência em permanecer no caminho. Pode colocar o próximo. Generosidade incondicional. De graça recebeste, de graça dai. Essa máxima condena a comercialização da fé e do conhecimento divino. A sabedoria e as bênçãos do Eterno não devem ser vendidas ou usadas para enriquecimento pessoal, mas compartilhadas livremente, refletindo a generosidade do próprio Criador. Queridos, não pode ser algo só para você. Se os recursos que o Eterno nos entrega, mesmo nós que temos a autorização de viver do Evangelho, nós que somos chamados para o ministério sacerdotal, nós não podemos usar para os nossos benefícios. Queridos, eu tenho um temor com essas coisas. Eu tenho um temor com essas coisas, porque cada vez que eu vejo a prebenda que me é entregue, sabe o que eu vejo? Eu vejo sangue. Cada dinheiro que você me entrega aqui, em primícias, eu vejo sangue. E eu não tenho nada com o vampirismo. É um espírito maligno que suga. Existe. Não o vampiro do filme de terror que você viu lá na adolescência. O vampirismo é um espírito. Também ele é tipificado na palavra chamada pelo sanguessuga. A sanguessuga, o que ela tem? 2 filhas. Me dá e me dá. Quem conheceu as terras da igreja já aqui, levanta a mão. Quem ainda não foi lá para ver? Tem que ir lá, meu irmão. Lá é um lugar, um cantinho que nós temos, que o Rio Grande do Sul bem fala, onde tudo que se planta, cresce. E o que mais floresce é o amor. Queridos, é o nosso lugarzinho. Sabe para quê? Para que ali, algo que você precisa entender. A palavra diz, e vale para todos que têm um pedaço de terra, que é produtor, quem planta, não olhe o teu pedaço de chão apenas como comércio, do que tu planta para vender. Lembre de uma promessa que o Eterno disse que enquanto houver sol e lua, as estações, haverá o quê? Plantio e... Tu não sabe o versículo? Viu como você não entende de terra? A palavra do Eterno diz que enquanto houver sol, lua lá fora, houver as estações, dia e noite, haverá semeadura e colheita.
A terra é o maior benefício que o Eterno nos dá. Meu irmão, pode quebrar todo o sistema, mas nenhum político, nenhum governo no mundo vai poder impedir você de plantar uma semente e ela nascer para te alimentar. Podem cortar tudo que você tiver acesso, mas ninguém pode dizer assim: eu proíbo que nasça uma semente. E nem tampouco alguém dizer assim: não vai dar fruto. Deve dizer: não, mas aconteceu. Yeshua disse lá que a figueira não ia... Calma. Lá tinha todo um contexto profético. Mas ninguém pode dar ordem para uma árvore e dizer que ela não vai mais produzir. É nesses lugares que nós investimos os recursos do reino. É nesses lugares que nós depositamos as nossas sementes para que haja prosperidade na nossa terra. O que está sendo construído pelo poder do entendimento da Torá é algo que você não consegue imaginar hoje. Mas está tudo bem, porque você está dentro do ambiente que 15 anos atrás você nunca ia imaginar que ia existir. Você está dentro do ambiente que muitos, mesmo existindo já há um bom tempo, olham aqui e ficam: pois é, aconteceu. Aquele que não consegue perceber o milagre e a provisão do Eterno de uma forma surpreendente nunca vai acessar isso na sua própria vida. Quando entrar aqui nessa casa, já entra falando em língua estranha, meu irmão, glorificando ao Eterno e dizendo: Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus de milagre. E faça assim como o Senhor fez um milagre aqui, nessa casa. Essa aqui é uma casa de oração. Não é a casa de oração lá de Israel, mas é uma casa de oração. E para todos os povos, porque nós somos assistidos. Acho que está sendo transmitido hoje o culto? Está sendo transmitido? Então, para o aplicativo está sendo para todos os membros. Então você aí que é membro da nossa... olha que alegria transmitir para você aqui, membro da nossa igreja. Então aí nós temos mais de 500 pessoas, mais de 550 pessoas, mais do que isso. São 530 membros e mais 350 mais ou menos que participam. Então, cerca de 900 pessoas nos assistindo aqui. Aplaudo o Senhor por isso. Que tem acesso. Deus está preparando um tempo para mudança da tua história. Semana que vem a gente entra em Hanukkah, o tempo do teu milagre e da prosperidade do Eterno manifesto na terra. Não brinca com isso, leve a sério, viva isso e entre nesse portal que se abre, porque senão só no ano que vem. Comece a desfrutar. Então a generosidade incondicional, de graça recebeste, de graça dai. Nós vamos sempre manifestar de graça aquilo que nós recebemos. E lembrando que de graça recebeste, de graça dai, não está falando de graça sem cobrar apenas no aspecto de finanças também. Lembre que a palavra aqui no original é resed. Pela resed, recebeste. Pela resed, entregai. Resed quer dizer bondade e misericórdia. Uma pedra, alguém lançou aí. Bondade e misericórdia. Alguém dá uma olhadinha se alguém está circundando aí, porque jogaram uma pedra aqui. Vou mais de um, por gentileza. Estamos ao vivo, então assim, às vezes acontece, queridos. E eu vou repetir então, já que apedrejou, de graça recebeste e de graça dai. Pela resed, pela bondade e pela misericórdia do Eterno, nós somos o que somos e entregaremos aquilo que recebemos pela graça do Eterno. Aplaudo o Senhor por isso. A realidade da perseguição, o 5, é o prelúdio do próximo capítulo. Yeshua advertiu que seus discípulos seriam odiados e perseguidos por causa do seu nome.
e que o temor deve ser somente do Eterno. A confissão de Yeshua diante dos homens tem uma promessa eterna de reconhecimento diante do Pai. Está preparado para ser um shaliach? Um emissário? Esses são os termos do contrato. Mas nós tememos apenas ao Eterno. Próximo slide, por gentileza. Uma chamada transformação sincera. A Parashá Vayishlach, portanto, é muito mais do que uma história antiga. É um manual para a vida espiritual. Ela nos ensina sobre a necessidade da humildade em oração, a importância do esforço humano em conjunto com a fé e a realidade de um encontro transformador com o divino que redefine a nossa identidade e propósito. Você vai ler na Parashá que antes de ele se encontrar com o seu irmão e mandar os emissários, ele teve um encontro com Deus em Peniel, naquele lugar onde ele foi transformado. O Senhor quer transformar a sua vida para proporcionar um encontro que vai redefinir toda a tua história. Não um encontro com Deus que nós conhecemos, aquele que nós fazemos aqui, mas um encontro onde você se deixa tocar por Ele. E você precisa sair de lá transformado e manquejando ou mancando. Para você ter uma lembrança de que a ação do Eterno sobre você vai deslocar alguma coisa. Porque se nós não tivermos marca de que o Eterno nos encontrou, nós não teremos lembrança da transformação que Ele fez. Toda a transformação do Eterno vai marcar você. Eu tive várias marcas na minha história de vida. E cada uma delas construiu um pedacinho nessa tapeçaria da minha história. Costurou um pedaço. Mas eu acredito, e não quero uma mais forte, tá bom assim, que a mais marcante foi aquele acidente que eu tive na frente da minha casa. Eu acho que ali foi uma marca muito intensa. Dolorosa, custosa. Alguns me acompanharam mais de perto, conseguiram ver, mas de fato, quem compreendeu foi minha esposa, os meus filhos e quem estava dia a dia comigo dentro de casa. 40 dias sem não saber nem quem eram as pessoas ao seu redor, não conseguia lembrar de nada. Foi muito intenso. Mas glorioso porque eu achei que minha memória ia ser afetada, mas eu acho que ela foi resetada. Foi só um reset. Porque o Eterno me deu mais capacidades. Ainda tem algumas, não posso dizer talvez sequelas, que às vezes ainda dá umas falhas e tem algumas memórias que de fato eu perdi. Tem algumas memórias que eu não consigo, até minha esposa fala, lembra que a gente fez isso aqui, eu disse assim, eu tento, mas só se eu inventar, porque eu não consigo achar, porque a pancada foi muito forte na cabeça. Então muitas coisas se perderam. E tem coisas que é até bom que se perca mesmo, porque a gente não precisa, já que está fazendo techuvá, vamos construir uma história agora aqui. Alguns detalhes, algumas coisas assim. Mas eu quero dizer para você, você não vai perder a memória, diga amém. Mas a tua vida em techuvá, como a palavra do Eterno diz, o teu passado vai ser lançado no mar de esquecimento, para não te perturbar, para que você possa viver uma nova história. E para que Ele possa reconstruir em você todo o plano que Ele desenhou e traçou para você. Pode colocar o próximo. Somos convidados a ser shelechim autênticos,
a testemunhar a Torá e a Yeshua HaMashiach com integridade, sem buscar glória pessoal ou ganhos materiais. A vida do discípulo é uma jornada de contínua techuvá, de abandono do pecado e de manifestação da autoridade espiritual concedida. Que essa paraxá nos inspire a buscar uma revelação mais profunda do Eterno e viver uma vida que honre o seu nome. Amém e amém. Se coloquem em pé, queridos. Quero orar por você. Amados, tem essa percepção. Você foi chamado para ser um emissário. Você não foi chamado para tentar converter ninguém à religião que você está. Nós não estamos num clube. Parece até paradoxal com tudo que eu já ensinei. Você não tem que convidar ninguém para ser dessa igreja ou fazer parte daqui. Vamos para a minha igreja. Não cabe mais aquela ideia que você diz assim, vamos para a igreja, o culto é legal. Vamos para a igreja que eu não sei o que lá vai acontecer. Vai ter isso, vai ter aquilo. Vamos para a igreja. Não. As pessoas não vão vir para a igreja para ver um espetáculo. Por mais que nós tenhamos feito um mais lindo que o outro. Elas vão vir para a comunhão dos santos quando perceberem em você os resultados que só a Torá pode dar. E eles são custosos, meu irmão. Custosos. Difíceis. Tá, mas peraí, como assim difícil? É um convite e Yeshua nunca enganou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O convite foi sempre esse. Quem nos ludibriou? Tome a cada dia a sua cruz. Morte constante. Ele nunca escondeu. E siga-me. Seguir é fazer exatamente o que ele fez. Outro texto bíblico vai dizer que aquele que crê que ele é o Mashiach deve andar como ele andou. Hebreus vai dizer que ele andou como? Em obediência em tudo e sem pecado. Pai, em nome de Yeshua, eu estou orando pela tua igreja, pelo teu povo. Para nós que estamos de volta enxertados na oliveira, nós que somos descendentes de Efraim, das ovelhas perdidas, Senhor, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade. Mas nós sabemos também, Senhor, que nós precisamos mudar. Dia após dia, o Tikkun Olam precisa acontecer pela reparação individual, pela techuvá em nossas vidas. E, Senhor, eu sei que o Senhor enviou a cada um de nós. E debaixo dessa palavra profética, dessa paraxá dessa semana, nós queremos ser os enviados para manifestar o teu reino. Porque tu mesmo disseste, ó Pai, através do teu Espírito e da boca do teu Filho Yeshua, que o teu reino está dentro de nós. Pai, que não haja impedimentos, que não haja nada físico, nada emocional, nada em nós que possa impedir o teu fluir. Nos alinha no caminho de volta. E que essa semana seja uma semana de surpresas na vida dos teus filhos, aonde em cada ação de Torá que eles manifestarem, a tua luz brilhe e eles sejam impactados de ver o que essa luz pura e verdadeira pode fazer na vida dos que estão de fora. Que nós sejamos como os luzeiros no mundo. Eu oro em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Dá um aplauso ao Senhor.